Olá, obrigado a todos e todas por estarem assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Gustavo Xavier, eu trabalho como professor de Geografia no segundo segmento do ensino fundamental pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Também estou fazendo doutorado pelo programa de pós-graduação da UERJ e, no tempinho que me sobra, eu produzo um material de divulgação científica em Geografia no meu canal do YouTube, que eu vou deixar linkado aqui a qualquer momento. Bom, também não posso deixar de falar que eu sou egresso do PRD. O PRD ele é uma parte importantíssima da minha formação enquanto docente, enquanto alguém que pesquisa também algo relacionado ao ensino. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre uma experiência fantástica na minha carreira. Fantástica não no sentido de que ela foi perfeita, mas fantástica no sentido que foi um divisor de águas no meu fazer docente, que foi uma atividade de simulação. Antes de mais nada, é importante eu estruturar essa fala, dizer o que consta nesse vídeo. Então eu vou falar um pouco sobre o que é uma atividade de simulação em linhas gerais, eu vou falar de onde vem o pesquisador e a pesquisa, ou seja, como eu produzi esse material e quem produziu esse material. Vou falar um pouco mais a fundo sobre a simulação, uma discussão de conceitos e o que se tem de produção a respeito das atividades de simulação, um pouco dos exemplos de simulação que a gente mais vê por aí, os mais estruturados, os modelos de simulação mais estruturados, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Vou falar onde eu empreendi, propus e empreendi, na verdade, uma simulação, quais foram os meus principais desafios, o passo a passo que eu segui, e nesse momento eu proponho uma autocrítica também ao que eu fiz, né? Se eu fizesse hoje eu mudaria algumas coisinhas. Um relato do que significou essa experiência, vou deixar também as referências bibliográficas e o contato ao final. Então, vamos nessa. Em primeiro lugar, o que é uma atividade de simulação em linhas gerais? Nesse tipo de atividade, os estudantes interpretam cada qual um personagem envolvido em um conflito geopolítico previamente selecionado, interagindo e defendendo suas ideias e interesses. É bom diferenciar isso de um júri simulado, onde um grupo de alunos defendem que uma ideia é correta e os outros defendem que aquela ideia é errada. Aqui a gente tem uma variedade muito maior de ideias, de personagens e um grau de complexidade também que está um pouco além disso. Propõe-se um ambiente de formalidade, no qual alguns estudantes ocupam-se de manter a organização e o clima de respeito à diversidade de opiniões e posicionamentos, compondo a mesa diretora. Então nem todo aluno vai se representar um presidente de país ou um representante de alguma organização, mas há também aqueles que estão ali para organizar a coisa, para ajudar no funcionamento e na manutenção da organização proposta. Outros elaboram registros interpretando jornalistas e fotógrafos. Mais à frente eu vou falar sobre a importância dessa diversidade de atribuições dentro de um modelo de simulação. Bom, de onde vem o pesquisador e a pesquisa? Em primeiro lugar, eu propus e empreendi junto com os meus alunos numa escola municipal, da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, da qual eu sou egresso. Eu sou um aluno da Rede Municipal do Rio. E isso tem muitas marcas sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito em termos de educação e de geografia enquanto ferramenta de mudança. Saindo da Rede Municipal de Educação, terminando lá a antiga oitava série, atual antiga oitava série, atual nono ano. Eu fiz o ensino médio pela FATEC, em seguida eu fiz a licenciatura em Geografia pela UF, onde eu já atuava com extensão, em pré-vestibular comunitário, eu fui monitor de disciplina, e eu conheci também e trabalhei no pré-vestibular social do CEDERJ, que foi uma experiência fantástica, então tive mais ligado à extensão no que diz respeito ao ensino. Desde 2012 eu sou professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, eu fiz o PRD em 2015, certo? E o PRD ele me abriu muitas portas, porque no PRD a gente, quando elabora o produto final, a gente tem uma experiência de um TCC. E na UF a gente podia fazer a licenciatura sem ter uma monografia. Então o TCC ele foi esse meu contato com essa escrita um pouco mais densa e me deu vontade de ir à frente e fazer um mestrado. Então eu fiz, em 2017 eu entrei no mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia Humana e Política, um mestrado acadêmico. Aí eu concentrei meus esforços para falar sobre
geopolítica, sobre inserção do Brasil no plano internacional, cooperação internacional e outros assuntos. Que é o que esse ano eu comecei o doutorado na UERJ, é onde eu pretendo aprofundar e desenvolver os meus temas do mestrado. E agora também eu comecei a abrir um canal no YouTube chamado Geografia com Gustavo Xavier, e um perfil no Instagram, Geografia com Gustavo, onde eu quero trabalhar também com divulgação científica para um público mais amplo do que a escola e do que a academia. Essa pesquisa, ela surgiu de um encantamento que eu tive quando com a professora Lúcia de Geografia do campus de São Cristóvão, eu vi o modelo de simulação da turma dela e eu achei incrível e eu quis fazer igual e eu fui atrás de referências. Então, quando eu fiz na minha escola, eu relatei a experiência, fiz uma pequena discussão teórica e submeti esse trabalho para o 5º Encontro Regional de Ensino de Geografia que aconteceu na Unicamp. E lá esse trabalho foi discutido, eu pude ter uma troca muito legal com meus colegas, com meus pares, e eu cheguei a fazer um projeto de mestrado onde eu queria falar sobre atividades de simulação. Depois eu acabei mudando bastante o meu objeto e meu enfoque, mas para mostrar um pouco que é um tema onde eu me debrucei por algum tempo, certo? Bom, falando um pouco mais a fundo das simulações, as atividades de simulação geralmente são abertas pela mesa diretora, que vai ser um conjunto de alunos que vão reger os acontecimentos, que vão propor cada passo da simulação, que vão pedir ordem nos momentos que precisa de ordem, e por aí vai. Então as atividades de simulação geralmente são abertas pela mesa diretora, que em seguida convoca cada um dos delegados, ou seja, os alunos que representam um determinado estado, nação, grupo, organização, tá? Representantes de estados e organizações, a fazer um breve discurso explanando em termos gerais suas intenções. Então cada um dos delegados ele é chamado a se apresentar, falar suas intenções, né, para todos. Após os discursos, os delegados podem pedir a palavra à mesa diretora através de moções, com um simples levantar da placa de identificação. Vou falar isso mais à frente, os alunos fazem uma plaquinha que deixam em cima da mesa deles, que levantando a placa eles estão pedindo para ter seu nome anotado na lista de falas. Então tem toda uma ordem, toda uma formalidade, o que é bastante interessante de se empreender num ambiente tão informal quanto o ensino fundamental. Delegados que desejem direito de resposta a algum discurso podem solicitá-los através de moções à mesa diretora. Pode haver inclusive rodadas de perguntas e respostas e mesmo de propostas a serem votadas pelos delegados presentes. Pode haver uma rodada de propostas de resolução ou mitigação de danos, certo? Então a gente tem sempre um conflito geopolítico gerador e os delegados eles são sempre os personagens envolvidos nesse conflito geopolítico existente. Então existem vários e a gente vai ver daqui a pouco alguma dessas possibilidades. Bom, indo um pouco na discussão conceitual, né, alguns autores se debruçaram sobre o potencial, né, das atividades de simulação e vamos ver o que eles dizem. Então primeiro, lá no livro da Lana Cavalcante, ela vai falar diretamente das atividades de simulação. É muito difícil a gente encontrar, pelo menos na época que eu elaborei esse trabalho, era muito difícil você encontrar material sobre atividade de simulação. Tinha muito mais coisa sobre júri simulado. Mas vamos lá. As atividades de simulação reproduzem de forma simplificada um sistema, modelo ou processo real ou realizável, no qual os participantes deverão tomar uma série de decisões com o fim de dar solução a determinados problemas que lhes são colocados. Então a gente já vê aí as habilidades e competências implicadas, né, na realização de um modelo de simulação. A gente vai ver que vai bem além disso. Existem muitas outras habilidades e competências a ser trabalhadas. E ela continua que você tem uma suposição de competitividade e de cooperação entre os participantes, o estabelecimento de regras e o caráter interativo. Ou seja, a gente vê muita discussão hoje em dia a respeito da gamificação ou da mudança da lógica das atividades, e a simulação, por mais que ela não seja algo tão novo assim, ela traz algo de bastante diferente para a rotina escolar. Depois a gente tem uma citação do Paulo Freire, como não poderia deixar de ser, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.
Então eu percebo muito que os alunos eles pesquisam, que eles assumem personalidades e que eles vão percebendo quem são seus aliados, quem são seus inimigos, né? Isso, obviamente, falando dos personagens. Quem tem afinidades, quem não tem, o que eles consideram mais importante, menos importante na hora de tomar decisões. Então eles vão construindo uma imagem, né? Quando a gente tem a simulação dessa reunião, dessa conferência acontecendo, a gente vê um redesenho de um conflito geopolítico, o que é algo fantástico, assim, eu não tenho outra palavra para descrever, né? É algo vivo, é algo orgânico e é o conhecimento sendo produzido, sendo construído ali, certo? Numa outra citação tem que alguns estudantes enfatizaram a dificuldade em agir sob perspectiva de uma pessoa a respeito da qual eles não concordam. Então, imagina a dificuldade que é para alguém que tem um pensamento mais progressista interpretar um premier israelense ou um primeiro-ministro do Reino Unido, né? Ou então algum representante de algum grupo de uma vertente mais xenófoba e por aí vai. Então, os alunos eles relatam, e eu vou chegar a esses relatos também mais adiante. As atividades de simulação são importantes no ensino de geografia, justamente por permitirem a aprendizagem ativa. Os alunos pesquisam, os alunos eles sentem, os alunos eles criam perguntas, eles criam respostas, eles reagem o tempo inteiro. Justamente por permitirem a aprendizagem ativa, desenvolverem a criatividade, a espontaneidade, a tomada de decisões sobre questões espaciais, ou seja, a gente vê aí o potencial da geografia, né? O que permite, por sua vez, o encontro da geografia do cotidiano com a da escola. Então, a geografia do cotidiano com a geografia da escola. E é muito interessante que a gente vê muito um potencial da geografia, mas a gente pode mobilizar algo de transdisciplinar aí. No meu caso, eu vou falar muito da interação que eu tive com o professor de artes cênicas, que me ajudou muito, mas o professor de língua portuguesa na hora da construção dos discursos, história, dependendo se tiver alguma questão ecológica importante, professor de biologia, ciências, química, e há 1000 possibilidades de você extrapolar a geografia. Bom, falando um pouco sobre território, que esses conflitos geopolíticos eles têm um viés territorial importante, e a gente sempre vê, quando a gente fala de geografia, a importância de se trabalhar os conceitos de espaço, lugar, paisagem, região, território. Bom, então a gente tem aquela definição clássica do Marcelo Lopes de Souza, que o território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. E eu trouxe aqui uma do Rogério Rasbar, que ela pode complementar um pouco, né? O território ele pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. Então a gente tem conflitos que têm a ver com economia, com política, com cultura, com modo de vida, com resistências diversas. E aqui a gente tem uma referência ao Lacoste, que eu acho muito interessante, que numa simulação você consegue criar uma oposição entre a chamada geografia dos professores e a geografia do Estado-Maior. Vejamos. Escreveu Lacoste que o Estado e a grande empresa possuíam uma visão integrada do espaço, por suas intervenções em vários lugares, enquanto o cidadão comum tinha uma visão fragmentada, porque somente conseguia abarcar seu cotidiano, não possuindo informações de outras realidades. O Estado, conhecendo o espaço de forma integrada, tinha em suas mãos um importante instrumento de poder. Então acaba saindo um pouco de cena aquela geografia dos professores, de conteúdos desconexos, de conteúdos de aparente pouco relevo para o cotidiano, e eles começam a ver a mentalidade da grande empresa, a mentalidade do Estado maior e como isso se articula na realidade. Então você vê que a geografia ela serve antes de mais nada, como diz o Lacoste. Então você tem aí uma outra dimensão da geografia sendo trabalhada na sala de aula e sempre tomando cuidado para que isso seja feito da forma mais crítica, que os alunos eles desenvolvam uma visão crítica e, por que não, uma visão de uma geopolítica crítica ou da chamada anti-geopolítica. Mas, Gustavo, onde
onde você teve contato, onde você conheceu a simulação? Eu conheci no modelo interno democrático do Colégio Pedro II, mas assim, eu fui pesquisando e fui vendo o que acontece em outros lugares. A gente tem o MODEP na Escola Parque, a gente tem o MODOL no Cefet e a gente tem a ONU Júnior, que é feita por alunos de ensino superior. Bom, nós podemos observar que a gente tem aí um predomínio das escolas secundaristas, né, do ensino médio, e de escolas que se destacam ou por propostas muito inovadoras, como a Escola Parque, ou por escolas que se destacam, além da proposta inovadora, por alunos que costumam dominar bem conteúdos, habilidades e competências a ponto de chegarem em posições muito boas em concursos como o Enem, vestibular em geral. E quando a gente propõe isso na escola pública municipal, né, ensino fundamental 2, a gente vai ter que fazer uma série de adaptações. E é o que a gente vai ver a seguir. Onde propus a simulação? Eu propus no 8º ano do ensino fundamental, por questões curriculares. O currículo do 8º ano é o que mais convida, é o que melhor se articula com a proposta de uma simulação. Bom, como eu já disse, uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro, no bairro de Cosmos, Zona Oeste, né? Cosmos fica algo entre Campo Grande e Santa Cruz, mais especificamente entre Campo Grande e Santa Cruz fica entre Inhoaíba e Paciência, e na escola municipal Presidente Antônio Carlos. Há quem possa se perguntar, mas será que não é uma daquelas escolas que é a escola modelo da CREA? Não. É uma escola bem semelhante a qualquer outra escola com as questões inerentes à escola pública da rede municipal do Rio de Janeiro. E aí, quais foram os meus maiores desafios na hora de empreender isso? Questão de letramento, né? Os alunos lerem textos um pouco maiores, interpretarem aquilo, a gente percebe uma série de defasagens, algo que precisa ser trabalhado. Né? Esses desafios, eles todos poderiam nos levar a parar. Não tem como fazer isso porque meus alunos não leem direito. Né? Ou eu tenho alunos que não leem direito, porque também eu acho importante até a gente desconstruir isso. Eu tenho alunos e sempre tive alunos também geniais, alunos nos mais diferentes níveis de domínio de habilidades e competências referentes à leitura ou mesmo do instrumental da geografia. Mas a gente vai encontrar muitas dificuldades de letramento. Então o que a gente faz? A gente tem que ir ali, ler junto com eles, interpretar junto com eles, prepará-los. Pesquisa. Né? Ensinar o aluno a pesquisar. Em qual site ele vai? Que livro ele procura? Como ele vai em uma fonte só? Ele vai em várias? Ele vai só no Yahoo Respostas? Ele vai só na Wikipédia? É você conversar sobre todos esses detalhes e fazer isso tudo junto com eles. Eu fiquei o bimestre inteiro trabalhando no modelo de simulação. Eram 3 tempos semanais. Um dia a gente tinha 2 tempos, no outro dia 1 tempo. Essa aula de 1 tempo era dedicada à simulação. A questão da complexidade. A gente está falando de atores multidimensionais. A gente está falando de relações que a gente tem fulano que é aliado de cicrano, mas que não vai com a cara de cicrano, mas cicrano vai bem com esse, mas não vai com aquele. Então, é algo extremamente complexo que nem sempre é apresentado. É a geografia do Estado-Maior, não é a geografia dos professores. A questão do comprometimento. Muitos alunos simplesmente podem falar, não vou fazer isso, não estou afim, não vou fazer essa pesquisa. E a gente sabe que isso acontece muito. Eu costumo dizer que para qualquer projeto dar certo, na rede onde eu trabalho, o aluno tem que comprar. Então o professor é, antes de mais nada, um vendedor. A questão da indisciplina, deles um ouvir o outro falar, eles perceberem que eles estão numa constante apresentação de um trabalho de pesquisa e de interpretação, também é algo muito difícil. Uma prática diferente, como eu falei, eles precisam comprar essa prática, então a gente precisa saber vender isso para eles. E a questão de estrutura pessoal. Na nossa escola a gente tinha um laboratório com 15 computadores. Como é que você coloca uma turma com 40 alunos nessa sala, onde a sua internet é super instável e mil outras questões, e questão de pessoal também. Você tem alguém para ficar nesse laboratório, você tem alguém para tirar as cópias, então a gente tem que meio que fazer tudo. A equipe da minha escola sempre fez das tripas coração, sempre pude contar com todo mundo, mas há muitas limitações impostas pela quantidade de pessoal mesmo que nós temos. Bom, como foi o meu passo a passo? Em primeiro lugar,
a gente estava naquela parte onde a gente vai falando da formação dos estados nacionais até a globalização. E a gente tem um bimestre para falar disso, passando pela Guerra Fria. É assim, para mim, a coisa mais maratona que existe no ensino fundamental, é esse primeiro bimestre do 8º ano. Mas tem uma parte que nós falamos sobre os principais conflitos territoriais que, né, ainda têm importância na atualidade. Então, eu propus que eles fizessem pesquisas respondendo um questionário, e aí eu deixei que eles escolhessem o conflito que eles queriam, e aí eles teriam que responder. E agora, eu até olhando, eu faço uma autocrítica, né? Os conflitos que eu propus são aqueles clássicos que a gente vê em todo livro de geografia. Católicos e protestantes na Irlanda do Norte, israelenses e palestinos, bascos na Espanha, catalães na Espanha, fragmentação da Iugoslávia, China e Tibete, Chechênia e Rússia, o califado do Estado Islâmico, que foi o favorito, spoiler, entre outros. Então eu percebi que eu tenho uma centralização muito grande na Europa aqui, né? E praticamente nada de América do Sul, América Latina, onde a gente tem também bastante conflitos a serem estudados. Então eu percebo assim um eurocentrismo na minha visão, que hoje em dia eu poderia fazer um pouco diferente. Bom, no questionário eu pedi para eles pesquisarem, né? Eu acho muito importante que as pesquisas elas sejam direcionadas, né? Não seja simplesmente pesquisa sobre o tema tal. Eu acho que a partir do momento que eles têm que responder perguntas, eles vão criar uma interpretação melhor, a questão da escrita, né? De você pesquisar e escrever e produzir. Então eu gosto sempre de direcionar com questões. Então eu fiz essas questões que estão aqui do lado, e depois eu abri uma votação. Qual tema vocês querem para a nossa simulação? Isso depois de vender para eles a simulação. E aí, era a época que o Estado Islâmico, a questão do Estado Islâmico estava em todo o noticiário, a questão da Síria e por aí vai. Então venceu com folga, né? Porque era um assunto que todos ouviam falar o tempo inteiro. O segundo lugar, a título de curiosidade, foi a questão dos catalães na Espanha. Mas isso por conta também do futebol, né? Eles todos, praticamente na época, muitos alunos tinham um caderno do Barcelona e qualquer coisa do Barcelona, pela questão do futebol e dos ídolos, e também é um caminho interessante. Bom, em posse do resultado, eu tive que fazer a minha pesquisa, né? Na graduação eu não aprendi sobre o Estado Islâmico, eu não aprendi diretamente sobre o Oriente Médio, então eu fui lá e peguei o instrumental conceitual que eu tinha para poder fazer uma pesquisa. Então eu fui lá pesquisar sobre a questão do Oriente Médio, sobre a questão do próprio Estado Islâmico, conflito Síria-Iraque. Então foi um pesquisão assim, de eu sentar e trabalhar nisso. Não foi fácil. E aí eu fiz uma lista dos principais personagens, né, dos principais delegados. E o que era muito interessante é porque a gente achava muitos personagens, muitas entrevistas, vídeos, então eu consegui muito material. Daí eu sorteei os papéis entre os alunos, que delegado cada um seria. Caso, por exemplo, tinha um que falava assim, eu quero ser o califa do Estado Islâmico a qualquer custo. Aí ele tirou o presidente da França. De repente, se o outro colega quisesse trocar, eu liberei essa troca, né? Desde que ela fosse, né, consentida pelos dois lados. E tem aqueles alunos que falam assim, professor, eu não falo em público, professor, eu não vou conseguir. E aí a gente tem uma outra diversidade de papéis. Você tem o pessoal que cuida da organização, tem os fotógrafos, você tem os jornalistas que vão tomar nota de tudo e depois vão produzir um relato jornalístico sobre aquela conferência, daí onde o colega de língua portuguesa pode ajudar bastante, né? E depois disso, né, eu peguei uma época onde eu consegui imprimir bastante material na escola, nem sempre é possível, né? Nós professores da rede pública sabemos, mas eu peguei uma onda interessante e eu consegui imprimir alguns materiais, alguns artigos, algumas matérias e distribuir para esses alunos, e eu comecei a passar pesquisas para eles sobre aquele personagem, sobre aqueles acontecimentos. Por exemplo, um chefe da reunião, um jornalista, ele tem que entender de um contexto mais geral. Agora, um representante dos imigrantes turcos ou dos imigrantes sírios, ele tem que ter lá uma visão, ao mesmo tempo que é mais reduzida, digamos assim, não diria mais reduzida, mas uma visão mais enfocada do acontecimento, ele também tem que saber quem são seus aliados, quem são seus inimigos, de quem ele pode cobrar uma mudança das políticas, de quem ele pode cobrar uma ajuda ou de quem ele pode cobrar simplesmente justiça, certo? Então,
eu passei questionários e a gente passou bastante tempo trabalhando nessa pesquisa para eles construírem dentro da cabeça deles a mentalidade desse personagem. Quais são as intenções, o que ele busca, o que ele está disposto a fazer, quais ferramentas ele tem e a quem ele quer questionar, quem o apoia. Então isso tem que estar muito claro para o aluno poder se apresentar, para o aluno poder fazer perguntas e cobranças, para ele responder perguntas e cobranças durante a simulação. Então foi um trabalho também que envolveu bastante esforço, tá? Bom, eu também pedi para eles elaborarem uma primeira apresentação e daí foi ensaio. A gente teve bastante ensaios, muitos ensaios até acontecer. Então eu acredito que de repente uns 6 ensaios, e aí daí eu também peguei aquela aula de 2 tempos e comecei a usar algumas para isso. E eles, uma parte que eles gostaram muito foi de preparar as plaquinhas de papel para colocar em cima da mesa com o nome deles, o que eles representavam. Eu dei ideias para eles fazerem um figurino o mais formal possível, algum adereço, alguns usaram, outros foram só de uniforme mesmo, nem tudo sai perfeito, mas houve bastante dedicação e eu contei com a ajuda do professor de artes cênicas para falar um pouco sobre impostação da voz, a questão do personagem, e foi muito enriquecedor. Obrigado, Marcelo. Bom, temos aí algumas imagens, então a gente vê a maioria dos alunos foram só de uniforme mesmo, mas tem uma menina que usou um adereço para simular um lenço, a gente tem aqui a bancada dos jornalistas, um aluno que foi de terno, os jornais que foram produzidos, esse Sunline aí é um chip do nome de 2 alunas, e por aí vai. O que eu tiro dessa experiência? Eu tiro 2 frases, um de um aluno falando para o outro, você não se importa que as pessoas estejam morrendo? E foi uma indignação tão genuína que eu falei assim, gente, é isso, sabe? Fico todo arrepiado. É isso que eu buscava. Eles se indignarem, eles entenderem, eles se colocarem no lugar, eles se colocarem no lugar da outra pessoa, essa empatia, e ao mesmo tempo se colocar no lugar dentro de um contexto complexo, eles terem uma compreensão de um contexto complexo e de cobrar e de se posicionar. Isso para mim foi grandioso. E outro de um aluno que depois de defender uma postura super xenofóbica, que estava super de acordo com o papel que ele tinha, ele falou com uma impostação e você viu o presidente ali daquele país, e em seguida ele falou assim, não acredito que eu falei isso. Então é isso também, de você entender posicionamentos e você saber que você é contra aqueles posicionamentos, mas você saber o que leva a pessoa a ter aquele posicionamento, entender aquele posicionamento, nem que seja para você ser contrário a ele. E que bom que foi contrário a ele. Bom, foi um desafio imenso, eu tive bastante trabalho, eu corri o risco de não dar certo e de eu ter, entre aspas, perdido muitos momentos de aula com isso. Eu precisei adaptar o tempo inteiro, onde eu achava que eles, de repente, pudessem dar conta daquilo sozinhos, mas não podiam, ou que eles não iam dar conta daquilo sozinhos, eles davam. Então, era aquilo de tentativa e erro o tempo inteiro, e retentativa e replanejamento, mas o que eu vi no final foi uma autonomia, porque eu sentei para observar e fazer minhas anotações, e o modelo aconteceu sozinho. O pessoal da mesa cuidava da disciplina, cada um estudando antes de responder e respondendo com cuidado, e quando dava branco eles ficavam nervosos, e por aí vai, os jornalistas, os fotógrafos, eu era um espectador. A geografia estava acontecendo, aquele conflito ele estava sendo representado, era uma conferência, e a gente podia ver muitas dimensões de um conflito extremamente complexo, porque envolvia a questão migratória, Ásia-Europa, questões antigas de Oriente Médio, envolvia a questão sobre terrorismo, sobre Estado Islâmico, sobre Iraque, Síria, e aquilo aconteceu sozinho. Obviamente eu fiz esse trabalho em 4 turmas. Em algumas a gente teve um desempenho assim, mais fruto de um esforço e de um comprometimento maior dos alunos, e em outras nem tanto. Mas em todas eu pude ver os alunos sendo dotados de uma autonomia, de um pensamento crítico, que me deixou muito feliz e satisfeito, e por isso eu recomendo muito que se façam simulações nas aulas de geografia. Aqui eu deixei um pouco das fontes que eu utilizei, tá? Quem quiser pausa, dá uma olhada.
Hoje em dia também eu vejo que eu poderia ter ido no Lacoste, que eu poderia ter buscado muitos outros referenciais, também faz parte da minha autocrítica. Meus contatos, eu espero ter provocado reflexões, porque para mim o PRD ele é isso, é um espaço que a gente tem para refletir sobre a nossa prática. A gente reflete, pratica, reflete o que é a praxis, a gente produz conhecimento a esse respeito e esse conhecimento ele fica disponível. O meu trabalho do PRD, o meu produto final, ele não foi sobre modelos de simulação. Foi um grupo de estudos que eu criei sobre globalização com os meus alunos. E esse material ele fica disponível. Então o PRD para mim, ele mostra que a gente que está no chão da escola pública, a gente produz educação, a gente reflete sobre essa educação e a gente produz material, a gente tira essa discussão ali da sala de aula, do lugar solitário do professor, e a gente leva para outros espaços, para ouvir outras vozes, para ser ouvido por outros ouvidos e para que aquilo cresça e para que a nossa prática seja cada vez mais enriquecida. Então façam o melhor proveito possível do programa de residência docente e eu espero ter ajudado. Quem quiser continuar essa conversa ou ter outras conversas, sinta-se à vontade em qualquer um dos meus contatos. Muito obrigado pela atenção e por terem assistido até aqui.